Meu nome é Leonardo, e se existe algo que aprendi ao longo da vida é que algumas das lições mais valiosas vêm de momentos que, à primeira vista, parecem embaraçosos ou completamente desastrosos. A história que vou contar começou em um dia aparentemente comum, em que eu estava determinado a mostrar minhas habilidades em frente aos colegas, mas acabou sendo uma lição inesperada sobre como rir de mim mesmo é muitas vezes a melhor solução. O escritório estava tranquilo naquela manhã, exceto pelo zumbido constante dos computadores e pelo aroma do café recém-passado que preenchia o corredor. Lá estavam meus colegas, Paula, a perfeccionista que sempre tinha um conselho crítico, Tiago, o brincalhão que vivia pronto para fazer piadas, Camila, a organizada, com seus papéis sempre impecáveis, Bruno, o distraído, mais simpático, e Sofia, a observadora, que nunca perdia nenhum detalhe. Eu me sentia confortável entre eles, mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer deslize poderia se transformar em motivo de riso coletivo. O dia começou com uma simples tarefa: preparar uma apresentação rápida sobre os resultados da semana. Eu queria impressionar, mostrar que estava no controle, e até imaginei que poderia causar boa impressão com alguns truques criativos no PowerPoint. Porém, logo nos primeiros minutos, percebi que minha confiança poderia estar sendo minha maior inimiga. Enquanto ajustava os gráficos e escrevia os tópicos-chave, percebi que uma pequena falha havia se tornado um problema maior, a fonte de todos os títulos desapareceu misteriosamente, e as cores dos gráficos se embaralharam. Paula, observando minha expressão preocupada, comentou: Leonardo, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Tiago, percebendo minha aflição, apenas riu e disse: se você cair nessa, pelo menos vai ser engraçado de assistir. E ele estava certo. Mas eu ainda não tinha ideia do quanto a situação iria evoluir. Camila tentou me ajudar, oferecendo soluções práticas, mas enquanto tentava reorganizar tudo, acabei derrubando uma pilha de papéis no chão, espalhando-os de forma cômica. Bruno, sem querer ajudar, tropeçou em alguns documentos, e Sofia apenas observava, com aquele olhar que parecia dizer: isso vai ser interessante. Nesse momento, a ansiedade começou a se misturar com a vergonha, e eu percebi que cada tentativa de consertar o erro só parecia piorar a situação. Mas então, uma coisa inesperada aconteceu: comecei a rir de mim mesmo. No início foi um riso nervoso, mas logo se transformou em algo genuíno. E, para minha surpresa, meus colegas começaram a rir comigo, compartilhando aquele momento sem julgamentos, apenas diversão. Percebi, então, que aquela situação, em que poderia ter sido constrangedora, estava se tornando a lembrança mais leve e engraçada do dia. Cada tropeço, cada erro, cada comentário inesperado contribuía para uma atmosfera de humor e camaradagem, mostrando que, às vezes, o melhor remédio para uma situação embaraçosa é simplesmente rir de si mesmo. Enquanto tentava reorganizar os slides, percebi que minha concentração estava sendo seriamente testada. Cada clique errado parecia amplificar a situação, e a apresentação que deveria ser simples estava se tornando um verdadeiro espetáculo de trapalhadas. Paula, tentando conter a risada, comentou: Leonardo, você realmente sabe como transformar um erro pequeno em algo épico. Tiago, sempre pronto para fazer piada, aproveitou o momento para imitar meus gestos desajeitados, exagerando cada movimento e arrancando gargalhadas de todos. Camila, tentando ajudar de forma mais prática, disse: talvez a melhor solução seja organizar os slides enquanto rimos juntos. Parece que já estamos nesse ponto mesmo. E era exatamente isso que estávamos fazendo e rindo juntos. Bruno, distraído como sempre, acabou derrubando uma caneca de café, que se espalhou sobre alguns papéis importantes, e Sofia, com um olhar observador, não conseguiu conter um sorriso ao ver toda a cena. Eu mesmo comecei a rir da situação, percebendo que o desastre estava se transformando em diversão coletiva. Cada tentativa de corrigir os erros parecia gerar um novo motivo de riso. Eu tentava reorganizar os gráficos, mas, no processo, alguns textos desapareceram ou se sobrepuseram, criando combinações absurdas que só aumentavam a comédia. Paula, mesmo tentando manter a seriedade, disse entre risos: se alguém registrar isso, vai parecer que planejamos a apresentação como uma comédia.
Tiago então decidiu tornar o momento ainda mais hilário, pegando alguns papéis e jogando-os para o alto como se fossem confetes. Bruno se juntou, tropeçando levemente no cabo do projetor, e todos nós caímos em gargalhadas novamente. Sofia, sempre calma, comentou. Leonardo, você acabou de nos ensinar uma lição importante, e rir de si mesmo é muito mais eficaz do que tentar controlar tudo. Nesse clima de confusão e diversão, percebi algo essencial, e a vergonha e o nervosismo do início tinham se transformado em momentos de leveza e união. Cada erro, cada tropeço e cada comentário engraçado contribuía para criar memórias que, sem dúvida, ficarão marcadas. Mesmo com a apresentação prestes a começar, eu já sabia que aquele dia não seria lembrado pelos slides perfeitos ou gráficos impecáveis. Seria lembrado pelo riso compartilhado, pelos colegas se divertindo com minhas trapalhadas e pelo aprendizado inesperado que eu estava vivenciando, e rir de si mesmo não apenas alivia o constrangimento, mas também transforma o ambiente em algo mais leve e agradável. Enquanto o relógio avançava e o momento da apresentação se aproximava, eu percebi que precisava improvisar. Os slides ainda estavam bagunçados, os gráficos desalinhados, e a caneca de café derramada continuava deixando rastros pelo chão. Mas, ao invés de entrar em pânico, decidi abraçar a situação com humor. Tiago não perdeu tempo, começou a narrar minhas ações como se fosse um comentarista esportivo, exagerando cada gesto e aumentando as risadas de todos. Paula, tentando manter alguma ordem, suspirou, mas não conseguiu esconder o sorriso que crescia a cada comentário cômico. Camila, sempre prática, tentava me orientar, mas cada instrução vinha acompanhada de um riso contido que revelava o quanto todos estavam se divertindo. Bruno, distraído como sempre, tropeçou novamente em papéis espalhados, espalhando ainda mais confusão, enquanto Sofia simplesmente observava, balançando a cabeça com um sorriso que dizia claramente: "Isso vai ser memorável." Eu mesmo não consegui conter o riso, percebendo que minhas trapalhadas estavam se tornando a essência do momento, e que quanto mais eu tentava controlar, mais engraçada a situação se tornava. Com cada erro, percebi que o ambiente se transformava. A vergonha inicial deu lugar à leveza, e a equipe parecia unida pelo humor. Paula comentou: Leonardo, você deveria fazer isso mais vezes, criar caos para nos fazer rir. Rafael, que até aquele momento estava mais quieto, se aproximou e disse: Não se preocupe com os slides. Se o cliente não entender, pelo menos vamos nos divertir. Eu respirei fundo e decidi narrar a apresentação de forma improvisada, explicando os gráficos com comentários engraçados sobre minhas trapalhadas. A reação dos colegas foi imediata e risadas, gestos exagerados, e até aplausos por cada tropeço transformado em humor. E foi nesse momento que compreendi a lição mais valiosa daquele dia, e não importa quão desastrosas possam parecer nossas falhas, se conseguirmos rir de nós mesmos e compartilhar o momento com quem está ao nosso redor, qualquer situação se transforma em uma lembrança inesquecível. Mesmo com a tensão e o caos, senti uma sensação de leveza que há muito não experimentava. O escritório, normalmente silencioso e formal, havia se tornado um palco de risadas, improviso e aprendizado coletivo. E, naquele instante, percebi que a habilidade mais importante não era a perfeição, mas a capacidade de transformar erros em momentos memoráveis. Com os minutos passando rapidamente, percebi que a apresentação não seria perfeita, mas a situação já havia se tornado memorável. Cada passo meu gerava risadas, cada gesto exagerado se transformava em espetáculo improvisado. Paula, tentando manter a compostura, suspirou, mas não conseguiu esconder o sorriso que se formava em seu rosto. Tiago continuava seu papel de comentarista cômico, narrando cada um dos meus movimentos com entusiasmo exagerado. Bruno, distraído, derrubava papéis e canetas, espalhando ainda mais confusão, enquanto Camila tentava organizar tudo de maneira metódica, mas não sem um sorriso que denunciava sua diversão silenciosa. Sofia, sempre observadora, apenas balançava a cabeça, claramente impressionada com a forma como um pequeno desastre podia unir tanto a equipe. Em um momento, derrubei acidentalmente minha pasta de anotações sobre a mesa, espalhando gráficos, papéis e uma caneta que voou quase atingindo Tiago. Ele apenas riu e disse: Leonardo, você está criando um verdadeiro show de humor corporativo.
Paula não conseguiu conter a gargalhada, e até Camila soltou um riso contido. Eu, percebendo que a vergonha havia desaparecido, comecei a rir de mim mesmo de forma genuína. E foi nesse instante que percebi a lição central: quando conseguimos abraçar nossas próprias falhas, os momentos difíceis se transformam em experiências únicas, engraçadas e compartilháveis. Enquanto tentava organizar os slides novamente, percebi que a perfeição não era mais o objetivo. O que importava era a diversão, a leveza e a conexão com a equipe. Cada erro era um motivo para rir, cada tropeço se tornava uma piada interna, e cada comentário engraçado fortalecia a união entre todos. Bruno comentou: Sério, Leonardo, você deveria escrever um manual, como transformar trapalhadas em diversão corporativa. Sofia acrescentou, com aquele ar de sabedoria silenciosa. Às vezes, os melhores momentos vêm quando paramos de nos levar tão a sério. E naquele instante, percebi que minha maior descoberta daquele dia não estava nos slides ou gráficos, mas na capacidade de rir de mim mesmo, inspirar risadas nos outros e transformar constrangimento em alegria. O que começou como um simples erro havia se transformado no clímax de uma experiência inesquecível. Após o clímax da confusão, percebi que todo o ambiente havia mudado. A tensão inicial havia desaparecido, substituída por um clima de leveza e diversão coletiva. Tiago, ainda imitando meus gestos desajeitados, conseguiu arrancar gargalhadas de todos mais uma vez, mostrando que o humor pode transformar até os momentos mais embaraçosos em experiências memoráveis. Paula comentou entre risadas: Leonardo, você realmente nos ensinou algo importante hoje, e a vida é muito mais divertida quando conseguimos rir de nós mesmos. Camila, enquanto recolhia os papéis espalhados, acrescentou: E olha que eu pensei que seria apenas mais um dia comum no escritório. Mas você conseguiu transformar tudo em algo especial. Bruno, distraído como sempre, apenas sorriu e disse: Sério, Leonardo, você devia gravar esses momentos. Seria sucesso garantido nas redes sociais. Sofia, observando toda a cena, concluiu de forma calma e sábia: Às vezes, a maior lição não vem da perfeição, mas da maneira como lidamos com nossas próprias falhas. E foi nesse instante que percebi que o dia, que começou com a intenção de impressionar, terminou com algo muito mais valioso: e memórias compartilhadas, risadas genuínas e a compreensão de que rir de si mesmo é uma ferramenta poderosa. Cada erro, cada tropeço e cada momento embaraçoso havia se transformado em uma oportunidade de conexão, aprendizado e diversão. Enquanto todos ainda riam das pequenas trapalhadas, eu sorri comigo mesmo, reconhecendo que a vergonha inicial havia sido substituída por alegria e leveza. A situação embaraçosa que poderia ter sido motivo de constrangimento se tornou a melhor lembrança do dia, e percebi que essa seria apenas a primeira de muitas vezes em que o humor pessoal se tornaria meu aliado. E, mesmo sabendo que a apresentação ainda precisava acontecer, senti que já havia cumprido meu objetivo: criar momentos inesquecíveis e aprender a rir de mim mesmo. O dia, embora caótico, havia se transformado em uma história memorável que todos iriam contar e recontar com alegria. Com a apresentação finalmente iniciada, percebi que a perfeição não era mais o objetivo. O cliente parecia envolvido com nossas explicações, mas o que realmente importava era o ambiente descontraído que havíamos criado. A tensão inicial havia se dissipado, substituída por risadas, leveza e companheirismo. Tiago, sempre pronto para a piada final, comentou: Leonardo, você não precisava se esforçar para quebrar o gelo. Já fez isso sozinho. Paula, sorrindo, acrescentou: Viu só? Rir de si mesmo pode ser mais eficaz do que qualquer técnica de apresentação. Camila, recolhendo os últimos papéis, observou: E pensar que um simples erro poderia ter nos deixado tensos. Mas juntos, transformamos tudo em algo positivo. Bruno e Sofia apenas sorriram, compartilhando a sensação de que aquela confusão havia se tornado uma lembrança valiosa, engraçada e memorável. Eu mesmo, refletindo sobre o dia, percebi que minhas trapalhadas, que inicialmente me causaram vergonha, agora eram fonte de alegria, união e aprendizado.
A maior lição que tirei daquele dia é simples, mas poderosa, e nossas falhas não precisam ser motivo de constrangimento. Elas podem se tornar oportunidades de diversão, crescimento pessoal e conexão com os outros. Rir de si mesmo é um ato de coragem e sabedoria, e é justamente isso que transforma momentos comuns em memórias inesquecíveis. Enquanto nos despedíamos ao final do dia, percebi que aquela experiência ficaria marcada na memória de todos. Não apenas como um episódio engraçado, mas como um lembrete de que a vida se torna muito mais leve quando aceitamos nossas próprias imperfeições e nos permitimos rir delas. E assim, mesmo com o final aberto, saí do escritório com a certeza de que, sempre que um tropeço surgisse, eu teria a ferramenta mais valiosa de todas, a capacidade de rir de mim mesmo e transformar qualquer situação em uma história para contar e lembrar.